E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, tá? E hoje a gente vai ter uma videoaula chamada Percepção. É um tema muito recorrente na psicologia, só que isso ajuda, isso é benéfico, essa aula é benéfica para todas as áreas, tá? Para todas as disciplinas. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, quando a gente pensa em percepção, é que cada situação, cada fato, ele pode ser percebido de uma maneira diferente, tá? Por pessoas. Isso vai ser influenciado aí pelas suas crenças, pelos seus condicionamentos anteriores, enfim. Cada um vê de um ponto de vista, cada um vê de um ângulo, cada um vê da sua janela, tá? Os estímulos, uma outra coisa que você tem que saber é que os estímulos aversivos eles são sempre percebidos com maior acuidade, tá? Talvez seja um mecanismo de defesa que a gente desenvolveu aí, que o ser humano desenvolveu na que os animais desenvolveram aí na processo evolutivo, né? Por exemplo, pô, cara, você faz 10 mil coisas boas, ninguém vê. Que você faz uma merda, velho, todo mundo vê. Tá? E pesquisas dos psicólogos aí, já, do Botzin, né, 1965 e 67, eles já corroboraram, já endossam isso aí. Então não é mito, tá? Isso não é boato. O processo de percepção de pessoas ele difere de objeto para cada objeto, porque as pessoas elas dão ênfase às suas atribuições de intenção, ou seja, qual a minha intenção? Eu estou olhando para agora para um presente de Natal com a minha namorada. Eu estou olhando para aquele presente de Natal, estou vendo de alguma forma que eu sei que é um presente de Natal e a minha intenção é abrir aquele presente. Mas de repente alguém vai ver aqui, vai olhar, vai ser só uma caixa de uma loja, entendeu? Todas as pessoas elas são capazes de observar todos os animais, né, de perceber e de serem percebidos, né, cada um com as suas, né, características aí. E as nossas percepções, né, sobre as outras pessoas, elas têm uma ideia que serve como uma espécie de teoria acerca de como os outros são, tá? E mais importante ainda do que isso, acerca do que os outros farão. Pessoal, preconceito, tá? O preconceito, diferente da maneira que a gente usa coloquialmente, ele existe. Bem, eu não sei se ele existe. Os psicólogos norte-americanos que estudaram muito isso na questão do logo no período pós-guerra dizem que existe, tá? E o preconceito pode ser bom, pode ser negativo ou positivo acerca de algum objeto. Porque na verdade não é preconceito, é uma atitude, né? Porque o preconceito é uma atitude. Mas enfim, ele pode ser bom ou ruim, tá? E ele serve como um meio da gente acelerar o nosso processo de entendimento acerca de como uma pessoa se comporta, de como ela é, o que ela vai fazer. Você bate, sabe, bem naquela. O meu santo não bateu por aquela pessoa, o meu santo bateu, eu tive afinidade. Na verdade, você tem uma carga cultural aí, quando você olha para aquela pessoa, o seu processo de percepção já te traz aí na tua memória, na tua cabeça, toda uma teoria para que agilize o processo e aí faça você gostar ou não da pessoa. Tá? A história nos mostra que a humanidade ela tem notória habilidade de julgar emoções, de julgar intenções e sentimentos. Por conta de justamente isso que eu estou falando, né? Do processo de percepção, ele servir justamente para dar velocidade aí nas nossas relações. Dar velocidade eu não sei, mas fazer com que a gente meio que se proteja. Não vou misturar com aquela pessoa porque aquele cara é um ladrão. Ou não vou chegar perto dele porque eu vou ser assaltado. Tipo isso, entendeu? Só que tem um ponto, a gente infere demais, né? E a gente tem que tomar cuidado porque existem normas sociais, né, que prescrevem determinados comportamentos. E porque assim, o comportamento de quem emite pode se tornar ambíguo no sentido de fazer com que a gente perceba como bom ou ruim, ou ainda fazer com que a gente manifeste aí conformismo ou no mínimo injunções associadas ao papel que a gente desempenha. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o nosso processo de percepção pode fazer com que a gente se estagne. Tá? Porque tem muita gente que o processo de percepção dela é comprometido, então ela acaba se conformando com a vida de merda que ela tem, acha que é tudo uma bosta, né? E aí culmina numa depressão. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, nesse ponto, o teu processo é mostrar o que o psicólogo faz. Na verdade, o psicólogo ele usa técnicas que façam com que o processo de percepção ele seja mais amplo e a pessoa consiga entrar no processo de reflexão profundo, né? Sobre ela mesma, de autoconhecimento, e ela veja que ela não é uma bosta. Então você percebe aí, principalmente o pessoal da Gestalt, eles trabalham muito essa questão de percepção. Tá? Um campo relacionado à precisão do julgamento é a questão da linguagem, tá? Principalmente a linguagem não verbal, porque ela inclui gesto, postura, olhares, movimento.
tom de voz, ritmo de inflexões, né? Ou seja, Paulo e Friedman, em 1992, eles estudaram muito essa questão. E como isso pode influenciar. E você pode usar isso para você se comunicar melhor, para você se apresentar melhor. E você pode fazer com que as pessoas, né, o processo de percepção dela seja mais amplo e ela consiga notar isso também, para que ela consiga inclusive se relacionar, né? Como as pessoas se interessam umas pelas outras, isso é extremamente influenciado pelo processo de percepção, né? Isso desde os tempos primários, né? Desde os tempos primitivos. E essa questão ela reflete claramente quando a gente coloca uma roupa que nos favoreça, ou quando a gente presta atenção no que a gente fala, para causar boa impressão, por exemplo, ou ainda no sentido amistoso de uma relação, né? Quando você for ver, lógico, a gente está vendo isso aqui do ponto de vista da psicologia, até porque a psicologia é a disciplina que estuda essa questão, mas você pode botar isso aí num campo mais largo, né, numa questão mais ampla. Você pode ver esse pessoal que ensina as pessoas a se relacionarem. A primeira coisa que eles trabalham é a parte de roupa, fazer com que a pessoa se sentir melhor, tal, fazer ela ler mais revistas para ela se inteirar demais, né, ter um repertório maior de diálogo para diálogo. Mas o que ela está fazendo na verdade é trabalhar um processo, né, de favorecimento individual para que a percepção dos outros consigam notar. Ela não está agindo em cima da percepção da pessoa. Ela está agindo em si, ela está transformando a pessoa para que ela seja melhor notada, né? Para que ela afete a percepção dos outros. Em português, bem claro, essas pessoas elas falam assim, veste uma roupa amarela porque os outros enxergam melhor a roupa amarela. Estou dando um exemplo, tá? Umas coisas que você tem que saber também é que existem certos traços que eles são mais centrais, né? Cujas informações fazem com que as informações elas sejam recebidas primeiro. E isso tem muito mais peso, né? Por exemplo, os olhos, né? O comportamento, eles são fortemente influenciados por esquemas sociais que, categorizados, fazem com que as pessoas esperem comportamentos coerentes com os esquemas com alguns esquemas e repudiam quando não se enquadram. Isso aqui chama, em português claro, isso aqui chama teoria da dissonância cognitiva do Festinger, tá? O que é isso, pessoal? Rapidinho, uma coisa chamada dissonância cognitiva é quando a pessoa sente ansiedade porque ela acredita em alguma coisa, só que as pessoas estão se comportando diferente ou ela está se comportando diferente do que ela acredita. Isso gera uma ansiedade, gera uma angústia, um conflito, e esse conflito a gente chama de dissonância cognitiva, né? Então, se você quer melhorar, se você não consegue mudar a percepção do outro, que o outro tem, mas você pode fazer com que a dissonância cognitiva do outro seja sempre diminuída. Como? Concordando com o que ele fala, né? Agindo como se gostasse das coisas que ele produz, da maneira como ele se comporta, para que você crie aí um vínculo. Bem, eu estou dando esse exemplo para você entender como funciona, não é para você fazer isso, tá? Ou, bem, faz se quiser. Existe uma outra coisa que chama profecia, uma outra teoria, tá? Profecia autorrealizadora. E o que é isso? É uma consequência de uma ação dos esquemas sociais que consiste na exibição de um padrão de comportamento que faz com que os esquemas sociais sejam influenciados por ele, tá? E responda de acordo à expectativa das pessoas que esperam, que é mais ou menos o que eu falei ali, de você meio que manipular, você concordar, você vai convalidar o comportamento, tá? Pessoal, isso de novo, é um exemplo, não estou mandando você fazer isso não, tá? Mas seja você mesmo. Se o outro não gostar, felicidade, né? Mas você tem que saber dessas questões, porque tem gente que faz isso de maneira pensada justamente para te ludibriar, né? Isso também serve para você se preparar para uma entrevista de emprego, enfim, né? Para N coisas. Se você é psicólogo, mais ainda, porque você vai lidar com o paciente diariamente, né? Mas enfim, quando a gente fala em percepção, a gente tem que pensar também que existe uma percepção social, né? Que é como uma pessoa percebe a outra, né? E temos a tendência de formar sempre impressões que são interligadas, né? E que, né? É como se a gente conseguisse mapear uma pessoa antes dela falar alguma coisa. Um teórico chamado Fisker e outro chamado Taylor, em 1991, salientaram que a gente é preguiçoso cognitivamente. Então, a gente não gosta de gastar esforço tentando entender o mundo que nos rodeia. Então, a gente bate o olho e já mapeia. Né? De novo, a questão lá de cima da percepção. E eu estou falando desses autores para você ver o que eu estou falando, porque, né, baseado nos livros que a gente lê, nas teorias dos caras, não é negócio que a gente acha, tá? Estou falando que é bonito, não é isso. Uma coisa que a gente leva em consideração é que a gente sempre leva em conta uma coisa pela semelhança que a gente tem de outra coisa.
Por exemplo, eu digo que uma camisa é boa porque eu já tive uma outra camiseta de algum tipo e aquela que eu estou falando que é boa parece com aquela e a gente tende a fazer isso. Vamos lá, vamos dizer que você venda carro, né? Se você vê o cara com um carro, você chega lá num Classic, né, e quer aí a primeira coisa que o vendedor tem que falar é, pô, você gosta do Classic, como é que ele é, tal, assado, tal. Porque aí, de novo, é um exemplo, porque aí se o cara falar, gosto, tal, você vai falar, não, esse carro parece com um Classic, só que ele é melhor nisso, naquilo outro. Justamente porque as pessoas tendem né, a inferir por conta da semelhança. A gente tem sempre a tendência de achar que a nossa opinião, que a nossa posição é partilhada pela maior parte das pessoas. Isso é mito, tá? Porque isso faz com que a gente não receba a crítica muito bem, né? Dos nossos pontos de vista. E para finalizar nossa aula, eu quero dizer que apesar da gente ser racional, nem sempre a gente utiliza a nossa racionalidade para tomar decisões. Né? Inclusive, tem dois pesquisadores aqui, o Jones e o Davis, de 1966, que falam que que eles observaram que assim, não existe muita liberdade de consequência, de escolha, né? Do que é livre para a sociedade, porque a gente não costuma ser racional. Beleza? Bem, pessoal, espero que você tenha gostado da videoaula. Se inscreve no nosso canal. Se você quiser um certificado dizendo que assistiu essa aula e tal, é só responder duas perguntinhas ou uma lá no site do IPSE, opção /cursos, e imprimir seu certificado. Lá no site também tem esse texto corrido para que você possa, né, consultá-lo posteriormente, né, ou citar, usei uma citação, tá lá nesse endereço. Entendeu? Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, tá? É @ipse e meu nome é @Harley, no Instagram Harley Pacheco. Segue também, quer falar com a gente no Facebook, fica à vontade. Quer mandar e-mail, tirar dúvida, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, até mais.